Inteligência artificial se refere a uma disciplina, vamos dizer assim, que tenta criar formas de resolver certos problemas utilizando força bruta, né? Então a gente chama isso de inteligência artificial fraca. O que seria uma inteligência artificial forte? Ela pode fazer talvez as mesmas coisas, talvez ela possa fazer menos coisas, mas ela tem consciência, ela é como se fosse um ser senciente, né? Então é uma inteligência como a nossa, não no sentido de ser igual à nossa, mas é uma inteligência que tem consciência de que ela é um ser no mundo, né? Então a inteligência artificial fraca, ela pode de repente fazer, se alguém informar um modelo de cada átomo do corpo de uma pessoa, em tese, um computador suficientemente potente, digital, bem simples, né, ele poderá fazer uma simulação de uma pessoa humana, com as suas vontades, com as suas manias, com as suas preferências, com os seus medos, né? E essa pessoa, então, vai, olhando de fora, essa simulação vai ser perfeitamente, ou tanto quanto se pode dizer, ela é como se fosse um ser humano. O famoso Turing, né? Ele propôs o teste de Turing. O que é o teste de Turing? Vamos fazer competições, né, na qual vamos colocar computadores que vão tentar se passar por pessoas. Então, a maneira fácil de fazer isso é por texto. Então, a gente é acostumado a escrever no WhatsApp, né? Então, digamos que vamos fazer um teste. Vamos colocar umas 20 inteligências artificiais e algumas pessoas e vamos ver se os juízes acham que são pessoas ou se são inteligências artificiais. Aí tem algumas coisas que as inteligências artificiais dizem que muitas vezes entregam que elas são inteligências artificiais. O Turing defendia, quando a gente não conseguir distinguir sistematicamente uma inteligência artificial de um ser humano, nós devemos dar a esta coisa, né, o estatuto de uma pessoa. Porque já que a gente não consegue distinguir, na verdade é a mesma coisa com as outras pessoas. Eu não sei se tu tem alma, se tu é consciente ou se tu é só uma coisa causal. E essa é a questão metafísica da inteligência artificial fraca. Se ela, caso possa simular perfeitamente um ser humano, ela é consciente ou ela é só uma simulação? Assim como eu posso fazer uma simulação de uma pedra, a simulação de um cachorro, a simulação de um cavalo, né? E se eu faço uma simulação de uma pessoa? Bom, os videogames fazem isso o tempo todo, e aí os personagens são fantasmagorias criadas pelo programa, né? E se o computador tiver NPCs tão sofisticados que, na verdade, eles sejam indistinguíveis de uma pessoa? Eles são pessoas ou eles são só fantasmagorias, são apenas simulações? Uma simulação é uma coisa diferente. Eu posso simular um personagem no teatro, né? Eu vou ser Ricardo III, né? Mas eu não sou Ricardo III, eu sou o Regis simulando uma pessoa. Então, claramente, eu sou Regis, não sou o Ricardo III. Um computador também, ele inclusive não é uma pessoa, ele é uma máquina que simula uma pessoa. O Turing diz, quando a gente não conseguir distinguir, a gente vai ter que assumir, assim como a gente assume com outras pessoas, né, que elas são pessoas, que elas têm consciência, que elas têm vontade própria. A ideia da inteligência artificial forte, ela é a ideia de algo que seja construído para ser como nós. Então, de um ponto de vista materialista, né, o ser humano envolve a quântica, que não sei o quê. Envolvendo ou não a quântica, o fato é que nós somos máquinas biológicas, ou seja, não foi planejado, mas funciona. E se mexer muito, não funciona mais. Então, em tese, uma inteligência artificial pode ser feita, inclusive, futricando lá num peixe, num macaco, né? E transformando ele em uma coisa cada vez mais inteligente, que lá pelas tantas vai ser uma inteligência artificial biológica. Pode ser, de repente, também uma inteligência artificial eletrônica, elétrica, digital, analógica. Como é que a gente vai fazer? Problema dos engenheiros, né? Talvez seja muito complicado fazer uma inteligência artificial forte, que tenha uma consciência genuína, que se perceba como um sujeito, por exemplo, a partir de um procedimento digital, porque digital tem muito pouco espaço para o erro, né? E a gente tem uma certa nojinho de uma coisa que é previsível. Nós somos previsíveis, bem, na verdade, nós somos muito previsíveis, mas nós não gostamos de aceitar isso. Então, há um preconceito dentro das discussões da inteligência artificial de que teria de ser um computador, pelo menos em parte, analógico, né? Eu tenho uma teoria de como é que a gente vai chegar
em inteligência artificial forte? Em primeiro lugar, eu acho que não há nenhuma razão para criarmos inteligências artificiais fortes, porque para inteligências artificiais fortes nós já temos nós mesmos, né? Mas, enfim, digamos que a gente cometa um engano. Qual é o engano que eu acho que vai acontecer, que pode acontecer? Então, eu tenho 53 anos, né? E aí estragam o meu rim. Então, de repente, eu posso fazer um transplante e colocar um rim artificial. Eu tenho um AVC e morre uma parte do meu cérebro que controla o meu braço esquerdo. De repente, eu posso colocar uma prótese eletrônica ou não eletrônica, sei lá, que vai controlar o meu braço esquerdo. Apesar de eu tenho um AVC aqui na região pré-frontal que altera a minha personalidade. Será que eu posso colocar uma prótese que faça com que eu era uma pessoa responsável, assim, assado, e tem um AVC e começa a ficar irresponsável? Eu não gosto disso, a minha família menos ainda, os meus colegas menos ainda, o INSS menos ainda, e digamos que seja barato, vai lá, coloca um chip, conecta o chip com alguma parte lá do cérebro, e esse chip me deixa responsável de novo. Imagina que eu vou sobrevivendo, sei lá, 1000 anos e vai sempre substituindo uma parte e outra, né? Lá pelas tantas, e morreu a minha última parte original. Eu sou uma inteligência, talvez, artificial no sentido forte, que me identifico como um sujeito, mas não tem mais nada daquela inteligência natural, que era biológica, e a gente não sabia muito bem como funciona. Problemas, desafios para a inteligência artificial forte. Primeiro, para que fazer uma inteligência artificial forte? Se uma inteligência artificial fraca que faz uma mera simulação, talvez dê conta e não concorre com a gente. Tá? Essa é a grande questão. Por que a gente vai criar um concorrente? Segundo lugar, para a gente fazer uma inteligência artificial forte, que tem um tipo de inteligência geral que nem a nossa, a gente teria que entender mais como é que funciona a nossa inteligência. Como é que a inteligência humana funciona? Na verdade, nós sabemos muito pouco sobre isso, né? Então, a gente precisa de estudar muito ainda como é que funciona a nossa inteligência para tentar fazer algo que faça mais ou menos a mesma coisa. Terceiro problema, então, é uma variação do primeiro, que é para que a gente vai fazer isso? Geralmente, nós utilizamos na inteligência artificial de computadores digitais, né? A gente utiliza força bruta de memória e de cálculo, né? É uma máquina que não tem consciência de si mesma, mas ela pode fazer em um décimo de segundo aquilo que eu teria que levar 100 mil anos pensando sobre aquele assunto para tentar excluir todas as hipóteses. A máquina pode usar, então, de força bruta. Ela resolve os problemas que nós resolvemos de forma heurística, digamos assim. Eu vejo padrões e tento resolver fazendo atalhos cognitivos. A máquina pode fazer em detalhe. Ela tenta todas as hipóteses possíveis. Vai fazer uma jogada de xadrez. Ela testa 1 bilhão de jogadas possíveis. Não sei se tem 1 bilhão de jogadas possíveis, possivelmente tem, né? E vê as respostas que tem. E ela joga 1 bilhão de respostas à frente e diz, o cara fez, sei lá, 2 do rei, eu vou fazer também 2 do rei. A coisa mais básica do xadrez é essa. Mas mais adiante vai haver situações bem mais complicadas, né? E, eu não me lembro mais, mas já faz bastante tempo, o famoso Deep Blue, acho, né? Ganhou do Kasparov. Conseguiu ganhar sistematicamente do Kasparov. Mais recentemente teve lá um não sei o que, Go, que conseguiu... Não, é um outro computador, que eu não lembro mais o nome, que conseguiu jogar sem ser ensinado. Ele descobriu como jogar e jogou um jogo que parecia muito mais difícil de um computador dominar do que o xadrez, o tal de Go, alguma coisa assim. É um jogo japonês, tá? Um pouquinho antes, entre esses dois computadores, teve um computador que foi designado para jogar Jeopardy, que é aquele jogo em que tu tem que adivinhar quem é a pessoa que fez tal coisa. Então, Rainha dos Baixinhos. Aí ele tem que perguntar, quem é Xuxa, por exemplo, né? Faz uma competição bem vulgar, assim, dos assuntos mais variados, né? E aí esse computador conseguiu ganhar dos seres humanos de maneira muito consistente. Problemas. A inteligência artificial comete erros que uma pessoa não cometeria. Então, Rainha dos Baixinhos. Aí, sei lá, vai colocar lá uma rainha não sei o que governou a Inglaterra no período em que eles foram colonialmente dominantes na região dos pigmeus. Estou inventando aqui uma hipótese, né? Isso jamais passaria pela cabeça de uma pessoa normal. É um erro que uma pessoa normal não cometeria. Um computador pode cometer. E pode ser coisas muito mais bizarras, tá?
Então, os computadores dão respostas muito paradoxais que são, assim, completamente fora da expectativa que a gente espera de uma pessoa. Por isso que a gente sabe, inclusive, que isso aqui é uma inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não comete erros que nós cometemos. Concluindo essa minha primeira apresentação, a ideia da inteligência artificial atualmente está muito voltada em como fazer com que a máquina aprenda sozinha. Porque, enfim, vamos fazer lá uns robôs que vão dançar balé melhor que um bailarino. Ele é feito para fazer os gestos exatos, precisos, não cometer nenhum erro. Não é assim que bailarinos funcionam, né? Bailarinos estão num equilíbrio dinâmico, eles intrinsecamente sabem que aquilo pode dar errado, que vai dar errado, algumas coisas vão dar errado durante uma apresentação muito boa, ninguém vai notar, só eles talvez, ou o cara que é muito da área, né? E isso faz parte da graça de um PADD ou de um balé como um todo, né? Um computador não. Se for programado para fazer aquilo, o programador vai ter que programar cada movimento, estica o braço um pouquinho, aí faz um giro, não sei o que é incrivelmente complicado, né? E não é assim que as pessoas aprendem. As pessoas aprendem regras gerais sobre como funciona o corpo deles, descobrem algumas dinâmicas e vão aprendendo ao longo de décadas, né? Então, quanto tempo leva para aprender um passo de dança? Pode levar 20 anos, porque tu vai ter que aprender muitas coisas antes de conseguir dominar aquele desafio. Para os computadores, nós não temos essa paciência. A gente não vai ficar ensinando um computador por 20 anos para fazer uma coisa. Nós queremos que eles aprendam sozinhos. Aí se desenvolveu a tais das redes neurais. O que são redes neurais? Tentativa e erro bruta, né? Então, como é que faz para um carro fazer um trajeto sem bater nas paredes, né? Aí tu cria vários parâmetros, virar um pouquinho para a direita, virar para a esquerda, e vai ter por tentativa e erro. Então ele vai fazer, sei lá, 1 milhão de tentativas, ele vai bater direto, nas primeiras vezes ele vai para frente, bate para a direita, bate para a esquerda, e continua cometendo alguns desses erros até o final da trajetória. Porque fazer uma curva ele aprende perfeitamente, ele não erra mais, mas ele tem uma outra curva para o outro lado, ele erra de novo igual. É muito engraçado observar as redes neurais, porque ele vai por tentativa e erro, criando mudanças de parâmetro. Vira um pouquinho mais para a direita, vira um pouquinho mais para a esquerda, acelera, freia, né? E aí chega uma hora em que ele domina aquela pista. Ok, mas é aquela pista. Se for para uma outra pista que tiver algumas características diferentes, ele talvez meio que cometa erros absurdos, que tipo, ele conseguiu dirigir naquela pista que dobra para a direita, sobe uma lomba, desce, não sei o que, perfeitamente. Ele levou segundos para dominar isso, ele fez 1 milhão de tentativas, né, e conseguiu dominar aquela pista. E agora ele tem que fazer uma outra pista que dobra para a direita, que passa por uma ponte e ele cai na ponte. Enfim, é engraçado de verificar porque é totalmente aleatório, não existe Bom, e tu pode criar processos em que, digamos assim, uma espécie de heurística colocada dentro da inteligência artificial. Se isso for colocado, se tivermos bastante sucesso nisso, sim, os computadores poderão aprender sozinhos. Esse programa que ganhou no Go, né, que é aquele jogo japonês que eu também não sei, tipo uns MM que tu vai dominando casinhas, né, ele aprendeu sozinho a jogar. Ele é de uma geração completamente diferente, uma concepção de inteligência artificial completamente diferente do Deep Blue, que foi programado para buscar soluções específicas. Não, nesse caso, o jogo aprendeu sozinho. Para coisas que são muito formais, os computadores são muito, muito melhores do que nós. Coisas que envolvem interação no mundo físico, eles já se enrolam todos. Por quê? Porque menos do que conseguir entender se vale a pena dobrar para a direita ou esquerda, ele tem dificuldade de entender o que é, na verdade ele não entende, o que é direita ou esquerda, o que é acelerar. Para ele tudo são abstrações, não há uma realidade. Esses computadores digitais ganham jogos da gente, mas eles não sabem que ganharam, né? Ele não vai torcer, ganhei, né? Tu até pode programar para ele fazer uma zoeira lá com o cara que perdeu, mas ele próprio não tem nenhuma emoção, ele não tem emoções, ele não tem consciência, né? Ele tem, sei lá, sistemas de verificação dos processos, mas ele não tem consciência. A consciência no sentido humano pode emergir, mesmo num computador digital? Talvez. É uma grande dúvida sobre se computadores digitais, nesse tipo de máquina, essa arquitetura, digamos assim, pode emergir uma consciência como emergiu em nós. Então,
Será que um protozoário tem consciência de si? Será que uma barata tem consciência de si? Será que um ratinho tem consciência de si? Será que um macaco rhesus tem consciência de si? Será que um chimpanzé tem consciência de si? Será que um ser humano tem consciência de si? Porque nem todos vão ter, né? Então, um dos testes é, por exemplo, tu põe um sinal preto aqui na testa de uma criança, de um macaquinho, né? E deixa ele se ver no espelho. Então, se o macaco olhar a imagem e pensar, e tocar na própria testa e ver que aquela marca é nele, é um indício de que ele tem consciência de si mesmo, né? Mas, claro, não é perfeito, a gente não consegue interagir muito bem com macaquinhos, nem com crianças, na verdade, né? Crianças dão respostas muito paradoxais. Tu diz, a criança tem, sei lá, 2 anos, vamos esconder isso aqui, né? E o fulano que vai entrar aqui, ele não sabe que a gente escondeu. Para a criança, não existe essa noção de que a outra pessoa não sabe. Se ela sabe alguma coisa, todo mundo sabe. Então é aquela coisa, como é que uma criança, até uma certa idade, vai se esconder no jogo de esconde-esconde? Ele vai tapar, às vezes, só a cabeça, só os olhos. Porque se ele não está vendo, ele não está sendo visto. Essa é a teoria que ele tem nesse momento. Mas, claro, a gente vai desenvolvendo. Isso pode degenerar, ou seja, eu posso ter um AVC e perder. E aí é aquela coisa, talvez se possa fazer uma prótese e talvez fazendo essas próteses nós criemos uma inteligência artificial. A consciência humana aparentemente não é gerada pelo córtex. O córtex cerebral, o córtex pré-frontal, ele dá informações que vai ter um certo fluxo de pensamento que vai ser de onde vai emergir a consciência num outro lugar. Tanto é que tu pode desligar um pedaço. Sabe que a gente tem 2 cérebros, né, 2 hemisférios, tem pessoas que por alguma razão têm ataques epiléticos e a gente corta o corpo caloso e ou a comissura anterior, né? E aí se cortar as duas, na verdade, cada cérebro vê uma coisa diferente e dá respostas diferentes, né? Mas a própria pessoa não sabe disso, ela acha, eu acho que sou uma pessoa só, tu acha que é uma pessoa só, e a pessoa que tem esse cérebro cortado, ela não se dá conta, a gente pode explicar para ela vai concordar, né, que na verdade, se colocar, ela olha para frente, agora mostra uma coisa escrita aqui, né, e pede para escrever com a mão esquerda, ela não vai conseguir escrever, porque esse campo visual é processado pelo cérebro direito, digamos assim. E se eles não se comunicam, um cérebro não sabe o que o outro fez. Você falou da consciência de si. Isso é um fator que eu quero eliminar logo, mas depois entrar na inteligência artificial propriamente dita. Tá. A consciência de si, seu lugar no mundo. Uma formiga sabe seu lugar no mundo, ainda que seja uma programação. Ela vai naquela trilha e coisa e tal. O que determina, você falou bem do espelho, são pouquíssimas espécies que se reconhecem no espelho. Nenhum gato se reconhece no espelho. Já fiz experiência com gato, botava o gato lá para ver se o gato se reconhecia. Não é. Para ele é outro ser, não é ele mesmo. Essa experiência, claro, depende de qual a capacidade de visão da espécie, a capacidade de fazer correlações. O que determina é a correlação. Bom, computadores são muito bons em correlações. Fazem correlações muito bem, mas o que determina a inteligência é essa capacidade de correlação mesclada a emoções, porque envolve certas emoções. Então, basicamente são elefantes, golfinhos, algumas espécies de macaco que se reconhecem no espelho. São pouquíssimas espécies que sabem que ali é ele mesmo, e que podem fazer esse teste que você fez. Então, um carro inteligente, com inteligência artificial, ele é que nem uma formiga, ele sabe seu lugar no mundo, porque tem que andar para frente, que tem que seguir, tem que ir para lá, para cá, ele vai buscar coisas, enfim. Mas ele não se reconhece no espelho, até a gente imagina que ele não se reconhece no espelho, no sentido emocional de se reconhecer no espelho, de emitir uma opinião sobre si mesmo. Poxa, eu podia ser mais bonito, eu podia melhorar isso aqui. Aquela nossa estranheza própria com o espelho, que ela é baseada nas nossas reações emocionais à visão do espelho, como as reações emocionais na visão do outro, nas expressões do outro, enfim, e do mundo físico também. Eu não acredito, agora falando em inteligência artificial, que uma máquina um dia vai poder ter esse pesadelo, porque já vários filmes foram feitos sobre esse pesadelo. A máquina,
ela passa a ter consciência de si, ela sabe que ela pode se reproduzir, ela pode criar outra máquina igual a ela, usando os elementos metais e tal, todos aqueles elementos que compõem um cérebro eletrônico, né? E usando a eletricidade como fonte de alimentação, que é basicamente a fonte de alimentação das inteligências artificiais que a gente conhece, é eletricidade. Formas de eletricidade, claro que tem, cada um funciona na sua voltagem e tal, tem lá seus supercondutores e essas complicações todas. Mas eu não acredito nesse pesadelo, eu não tenho medo deste pesadelo. Agora, onde é que isso vai nos levar? Por exemplo, um cirurgião, ele tem que cortar uma veia lá e tal, e cauterizar em seguida por causa da cirurgia. Enfim, um robô pode fazer isso? Isso é inteligência artificial? Tomara que possa, será muito bom que a gente tenha, porque provavelmente ele vai chegar num ponto que ele aprendeu, como você disse, o cara aprendeu a pista lá, em que ele vai ser melhor que um ser humano nisso. Porque aquela história, eu lembro que eu jogava antigamente lá, meu filho, isso muito tempo atrás. A tecnologia já é muito melhor que isso. E jogava aquele negócio da Fórmula 1 no videogame, né? E aí você jogando Fórmula 1 no videogame, você tinha a opção de botar lá ser fácil ou difícil ganhar da máquina, ganhar do carro que é comandado pelo jogo, pelo programador. E mesmo no fácil era difícil de ganhar. Então, no difícil era quase impossível. O cara tinha que ser um ás do volante incrível para conseguir. Então eu imagino que hoje evoluiu muito, então eu acho que a máquina já é melhor, como ela é melhor para jogar xadrez, ela deve ser melhor para guiar um carro, dado que ela já tem a programação do circuito, aquele circuito já está decorado por ela. Então a possibilidade dele, poxa, tem que atacar no tratamento de câncer, né? Atacar o tumor, então tem que atacar meio que célula por célula, tem que fazer a quimioterapia precisa, tem que botar nessa célula e não naquela, nesse tecido não naquele. Então isso são perspectivas. A própria caminhões já existem autoguiados que trabalham em ambientes controlados, por exemplo, ele tem que levar, trabalha numa mina. Ele tem que levar a terra de um lugar para outro, não tem interferência, é muito fácil. O carro, nas ruas nossas, a gente resiste, embora ele já tenha evoluído bastante, resiste porque a gente tem medo de como ele vai se comportar em determinadas situações, confusões e tal, que isso tem que ser melhor aperfeiçoado. Mas eu realmente não creio, tomara que a gente avance mais em inteligência artificial e mais rapidamente. Quanto ao homem biônico, o homem biônico, não sei se você lembra, você era muito pequeno quando tinha o Cyborg, o homem de 6 milhões de dólares. Né? Isso nos anos 1970, início dos anos 1970. Que era a ideia, já existia, de um homem que tinha morrido e tal, né? Tipo, biologicamente ele não era mais viável. E lá, então ele põe aquele homem numa máquina. Né? O que eu tenho visto disso? A pessoa lá, o cérebro bota lá um negócio que o cara não tinha mais o comando das mãos, né? Aí bota um robô, a mão robótica, não tem mais a mão. Aí ele botou uma mão robótica e ela vai ser ligada nos nervos que ligam essa mão com robótica com o cérebro. E o cérebro pode dar comandos, porque ali tem um processador que faz essa interface do sistema nervoso com a mão biônica, e ele pode dar comandos. Já vi coisas assim, tipo, o cara consegue, com a força do pensamento, consegue fazer com que o dedo mova, aqui, o dedo vai movendo aqui e tal. Mas isso é muito embrionário ainda para o que a gente possa pensar do ser biônico. O ser biônico tem um problema, tá? Você tem o seu cérebro, digamos, humano. Se todo o resto, tirando o meu cérebro, tirando o cérebro, ou dois cérebros que seja, tirando o cérebro inteiro, vamos imaginar ele inteiro que é mais fácil, tá? Vamos imaginar um ser só que é mais fácil. Digamos que todo o resto seja biônico. Meu coração é artificial, minha pele é artificial, meu nariz é artificial, meus olhos são artificiais, tudo é artificial. E eu consegui fazer com que o meu cérebro reconheça todas essas partes e consiga comandar essas partes e consiga ter os sentidos, né, os 5 sentidos. Consiga ter tato, audição, olfato, tudo isso eu consigo através de uma máquina. Ainda serei eu.
E minha expectativa de vida não muda muito, ela melhora bastante. Mas o cérebro também morre, o cérebro também envelhece e morre. Então eu não resolvi esse problema. Aí tem aquela fantasia, né? Já tem filme, tem série sobre isso, que é aquela coisa de você transferir o conteúdo do seu cérebro, incluindo a consciência, que sem a consciência não é a gente, não adianta, é uma alma emprestada, né? Não vale. É, consciência, nossas vontades, nossos desejos, nossas preferências, as coisas que nos distraem, que nos divertem ou que nos entristecem, seja lá o que for. E que conseguir transferir isso para um cérebro artificial, para um cérebro eletrônico. Existem cérebros eletrônicos. A gente sabe que o processador do computador que a gente está usando aqui é um excelente cérebro eletrônico para muita coisa. Ele consegue processar imagens, ele consegue processar coisas fantásticas, ele consegue fazer. Mas transferir o cérebro, isso é uma questão realmente de ficção científica e que não há uma resposta. Ainda que essa resposta seja positiva, que em algum momento lá no futuro ela possa ser positiva, continuaremos sendo nós. Continuaremos sendo o Aurélio e o Regis. Continuaremos tendo essa identidade. Passar disso para a máquina que se cria e se transforma num ser, um ser com emoções, e que decide a partir dessas emoções, porque as emoções que vão fazer decidir. Eu quero criar, eu vou me reproduzir aqui, eu vou criar meus filhotes e vou dominar o mundo. E esses humanos são muito chatos, eu vou me livrar deles, porque é muito fácil, realmente, aí sim. Aí os filmes têm toda a razão. Se um dia acontecesse, as máquinas teriam uma vantagem militar ao enfrentar os humanos, fantástica, né? Porque é muito mais fácil para uma máquina matar um humano do que para um humano matar uma máquina. Depende da máquina. Sim, estou supondo que uma máquina conseguisse chegar a esse grau de evolução, ela consegue mirar um tiro muito melhor que você. Ela consegue criar um escudo perfeito, que você não vai conseguir tirar esse escudo, essa blindagem dela. Enfim, militarmente, uma máquina que tivesse consciência de si, ambição e vontade de enfrentar os humanos como um exército enfrentaria em território de conquista, de eliminação, de extermínio, aí realmente eu acho que a vantagem dela seria, em tese, insuperável. Em tese. Estou falando em tese, lógico que isso tudo é fantasia. Mas acho que nunca vai acontecer. A minha aposta é que isso nunca vai acontecer. Eu espero até que aconteça, da seguinte maneira. Se a gente conseguir produzir dessa maneira acidental, né? Então, eu e tu vamos aí perdendo pedaços do corpo e do cérebro e vamos botando próteses, né? E lá pela Santos morreu a última parte original. E há outros projetos que vão fazer pessoas melhores do que nós, né? Que, enfim, uma coisa é tu fazer uma prótese para ser exatamente como era, outra coisa é para tu fazer, sei lá, vamos fazer uma memória de trabalho maior. Então, o Regis, quando ele quer fazer uma conta, sei lá, se é 12 vezes 36, ele já se enrola. Então, para ele é mais prático escrever 12 vezes 36 e fazer uma por uma lá as operações. Uma máquina vai poder fazer uma conta de muitas casas decimais, porque vai ter uma memória de trabalho muito maior para colocar esses problemas. Vai poder pensar coisas mais profundas também. Pode, sei lá, enlouquecer também mais fácil. Aí é um processo de tentativa e erro, em parte, né? Mas que faz parte da variabilidade humana, né? Então, se das nossas pessoas, dos nossos filhos, dos nossos netos, se for desenvolvendo inteligências naturais ou artificiais ou híbridas melhores, eu acho que eu me identificaria com essas monstruosidades do futuro, né? Que seriam criações ou seriam derivações de nós. Então eu me identifico com elas, eu espero que a gente transcenda a nossa condição humana atual. A questão da inteligência artificial atacar o ser humano, né, pode acontecer por acidente, mas ela vai ter as suas falhas também, né? Então, tem algumas fantasmagorias que é, por exemplo,
Tu cria uma máquina que é capaz de se autorreplicar, que ela é altamente inteligente, e tu diz para ela fazer clipes de papel. Né? E aí, se bobear, se tu não programar diferente, ela pode dominar o mundo e transformar tudo aquilo que cair na mão dela, inclusive as pessoas, em clipes de papel. É o paradoxo da máquina obcecada por fazer clipes de papel. Mas isso não faz assim tanto sentido. Nosso objetivo também é meio bobo. Nosso objetivo é se manter vivo e se reproduzir. Muitos de nós não fazemos isso de se reproduzir, né? Porque as pessoas começam a dizer, mas eu vou curtir a vida, né? Então a questão é, essa máquina, ela é inteligente, mas ela é rígida, ou ela é inteligente e ela é aberta a uma certa variabilidade? Se ela for aberta a uma certa variabilidade, ela poderá variar assim como nós variamos, assim como, sei lá, um ancestral comum talvez deu em gorilas, chimpanzés e seres humanos, né, se não é criacionista. Pode ser que as máquinas que a gente crie vivam junto conosco, aprendam junto conosco, sintam junto conosco, algumas coisas vão sentir diferente. Isso já existe na nossa própria espécie. Eu acho muito engraçado quando tu fala que não acredita que seja possível fazer uma inteligência artificial. Olha, é possível fazer uma inteligência natural. Faz, digamos, um clone ou um cérebro biológico e implanta os padrões de sinapse, ou sei lá o que fazem que tu te reconheça como tu. Não vai ser tu, Aurélio, mas essa coisa vai achar que é Aurélio, né? E talvez seja parecido, né? O problema da inteligência artificial a gente tem uma espécie de nojinho de imaginar que uma máquina eletrônica, mecânica, química, né? Química já complica, porque nós somos máquinas químicas, né? Que uma máquina química criada por nós possa ter um tipo de inteligência, um tipo de consciência, um tipo de desejo, talvez, com nós. Então, para que nós não precisamos de máquinas? Nós não precisamos de máquina para desejar coisas, porque isso nós já desejamos, né? Então, por isso que eu digo, eu não vejo nós linhas... não precisamos de máquinas hedonistas. Quando você fala em curtir a vida, nós somos hedonistas em certa... Cada um de nós é hedonista em certa medida, né? Mas nós não precisamos de nenhuma máquina que tem nenhum traço de hedonismo. Mas eu posso fazer uma simulação de uma pessoa hedonista e ver como seria a vida de uma pessoa hedonista. E aí descobrir padrões que vão prejudicar a busca dela, né? A busca desta máquina que imita um ser humano hedonista, né? Aí eu posso aprender, eu não preciso tomar vários porres e ter várias ressacas para aprender que não é uma boa ideia beber demais. Eu posso criar uma simulação de mim, né, e dizer, o que aconteceria se eu me casasse? O que aconteceria se eu tomasse um tragão hoje? Né? Eu já disse, né, no nosso negócio sobre otimismo, eu acho, eu não me imagino descendo uma escada sem me imaginar caindo de diversas maneiras. E o que eu faço com esses vários cenários que eu crio? Eu os evito. Então, eu nunca caí na escada, também nunca fui picado por uma abelha, em parte por sorte, em parte porque eu tomo cuidado, né? Então, a inteligência artificial pode potencializar essa nossa capacidade natural de projetar cenários futuros. Grande parte da inteligência é com base em informações limitadas, generalizar possíveis alternativas. O que aconteceria se isso? O que aconteceria se aquilo? Então, uma forma da inteligência artificial que a gente tem hoje, né, fazer é por tentativa e erro pura, né? E aí ele vai fazer 500 mil tentativas, mas uma coisa que se está tentando desenvolver é uma inteligência artificial que consiga aprender com seus erros anteriores, inclusive o processo de aprender, né? Aí tem alguns programas que até é difícil de entender o que eles são, né? Um deles que eu separei aqui é o GPT-3, né? O que é o GPT-3? Generative Pre-trained Transformer 3, teve o 2 e 1, né? Que vou botar em português aqui para não passar vergonha tentando traduzir. Transformador Generativo Pré-treinado 3. É um modelo de linguagem autorregressivo que usa aprendizagem profunda para produzir texto semelhante ao humano. Na verdade, ele pode produzir programas de computador. É isso que é mais chocante. Então, algumas coisas básicas, né, ele consegue entender. Me faz um programa, um banco de dados, eu preciso de 5 variáveis,
para cada indivíduo, não sei o que, e vou dando as instruções oralmente, e ele aprende a fazer isso, né? Ele tem algum grau de consciência? Não tem nenhum grau de consciência ainda, mas ele faz uma coisa que algumas partes do nosso cérebro também fazem de maneira automática, tá? Por isso que eu te disse, olha, nós temos um conhecimento muito limitado de como funciona a nossa inteligência natural, né? A gente precisa estudar muito mais o nosso cérebro para fazer, digamos, uma engenharia reversa do nosso cérebro. E algumas coisas, da maneira como o nosso cérebro funciona, não é a melhor maneira possível, mas a gente precisa entender como é que funciona para ver como a seleção natural levou a essas soluções, para ver qual é o problema que se estava tentando resolver com isso. E como é que nós podemos fazer isso com um sistema eletrônico ou mecânico, sei lá o quê, né? Mas eles terão muitas limitações, assim como nós, né? Eu acredito muito mais numa integração. Então, as pessoas naturais podem até ficar biônicas, porque a questão de trocar partes biônicas, partes, sei lá, um braço e tal, o homem de 6 milhões de dólares, ele não morreu, né? Ele perdeu um braço, as 2 pernas, um olho, né? E tinha mulher biônica que tinha perdido a audição, né? E aí eles eram pessoas vivas que colocavam próteses muito boas, vamos dizer assim. Depois tem a história do Robocop, né? Teve o filme lá com o Verhoeven, que era muito engraçado, as etapas que eles fazem até chegar ao Robocop. Eles não aguentam a condição de ter perdido a capacidade, digamos, de amar, o coração ou outras partes associadas indiretamente aos sentimentos, e aí eles não suportam e dão fim descontinuam as suas existências artificiais. Mas aí eles encontram um cara lá que é muito ligado à família e ele não vai, ele consegue superar este impulso inicial, ele fica horrorizado, claro que ele é menos que um homem, mas ao mesmo tempo ele é mais que um homem, né? E tem uma segunda versão do Robocop, acho que já dos anos 2000, com aquele cara do Tropa de Elite, o brasileiro, agora me esqueci o nome do diretor, em que também se usa a mesma coisa, e é muito engraçado uma cena em que o Robocop pensa que está tomando decisões, mas não, ele é quase como um espectador inerte, que, claro, todas aquelas coisas que estão acontecendo estão dizendo que ele está tomando aquelas decisões. E isso é muito como nós somos, tá? Então, digamos que tu vai aprender a tocar piano, uma peça muito complicada. Na verdade, tu é um espectador da tua execução. Durante o processo de aprendizagem, haverá momentos em que tu vai prestar atenção, vai fazer com calma e depois vai repetir rápido e tu não vai pensar no que tu está fazendo. Porque se tu pensar, tu trava. Mesma coisa para caminhar ou para respirar. Agora respira bem fundo. Muita gente se incomoda muito com essas instruções, né? Porque durante uns 30 segundos, 1 minuto, a pessoa não sabe como respirar. Mesma coisa caminhar. Agora caminha naturalmente. A maioria das pessoas perde o rebolado quando se pede para elas caminharem normalmente. É uma coisa que tu faz sem pensar. A maior parte do que a gente faz sem consciência. A consciência tem uma função evolutiva no nosso dia que, sei lá, de 24 horas, então, sei lá, 6 a 8 horas a gente está dormindo. E das outras 16 horas, por hipótese, talvez umas 2 horas ou 1 hora, dependendo da atividade da pessoa, ela vai parar e vai prestar atenção e dizer: eu sou um brasileiro de tantos anos que estou resolvendo este problema. Né? O sujeito que passa a vida inteira não... Sim, nós estamos concordando. Então, de modo geral, a consciência se briga. Olha, a inteligência é extremamente supervalorizada, porque a maioria das pessoas passa a vida no automático, né? Quando mandaram eu casar, eu casei. Quando mandaram ter filhos, eu tive. Quando mandaram separar, eu separei. Quando mandaram isso, eu fiz. Quando mandaram aquilo, eu fiz também. Eles não têm, digamos assim, capacidade executiva, né? De quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que me interessa fazer, por que me interessa, e tomar uma decisão. Até eu já falei isso várias vezes, né? Eu fiz um processo de interdição de uma senhora que a neuropsicóloga fez a seguinte observação. QI elevado, sei lá, na faixa dos 140, né? Mas com perda das funções executivas. O que significa isso? Se para um computador, colocar para ela um problema de lógica, de matemática, ela era professora de matemática, ela resolve melhor, talvez, do que eu e tu. Mas,
Se disser, e aí, quer fazer um empréstimo, uma financeira, ela não vai tomar uma decisão sensata, ela não consegue entender mais as complexidades de uma vida humana normal. Então, ela perdeu as faculdades executivas. Problemas de lógica, associar figuras, números, não sei o que, palavras, tira de letra melhor do que a maioria das pessoas. Mas tomar decisões, acabou. Essa parte dela morreu, né? São partes do cérebro que entraram em colapso. Sei lá, pode ter decaído durante dezenas de anos, mas lá pelas tantas falhou de maneira catastrófica. Não dá mais respostas. As respostas são aleatórias. E aí essa pessoa, apesar de ter uma inteligência natural muito grande, ela não tem capacidade de tomar decisões bem. Esse é um dos grandes desafios para as máquinas, para a inteligência artificial. Quando será que as máquinas tomarão decisões melhores do que nós? Tem a questão do dilema do bonde, né, aquela em que um bonde vai passar por cima de 3 ou 5 pessoas, e tu pode puxar uma alavanca para desviar o bonde para ele passar sobre só uma pessoa. E aí tem 1001 complicações. Ah, mas essa pessoa é Einstein, ou é o teu pai, ou a tua mãe, a tua esposa, né? Ou ainda outra versão. Não, tu não tem uma alavanca, tu vai ter que jogar um cara muito forte em cima dos trilhos para ele desviar o trem, né? E aí tu tem que sujar as mãos para escolher um contra outros. E no caso de um carro que, numa determinada situação, vai escolher entre desviar de 3 pessoas que estão na faixa de segurança, mas ele não vai dar tempo de frear, ele vai ter que bater num outro carro ou atropelar uma pessoa na calçada. Como é que a máquina vai tomar essa decisão? Na verdade, não tem nenhum mistério, né? É muito difícil para uma pessoa, na sua vida pessoal, tomar essa decisão de puxar ou não a alavanca. Mas, em termos de políticas públicas, né, ou estatísticas, é muito fácil programar. Não, escolhe o melhor dano. Então, a ética das convicções, como diria o Weber, ela pode ser, digamos assim, deontológica, do dever, kantiana, vamos dizer assim. Mas a ética da responsabilidade, ela, de modo geral, ela como é que se diz, utilitarista, né, ou consequencialista. Para uma máquina é fácil. A empresa, a Tesla, vai ter que fazer um programa mais ou menos assim. O que trava a adoção de veículos que se dirigem sozinhos? Em parte, eles não estão muito avançados ainda. Em partes, tem os seres humanos que fazem coisas loucas, né, e aí atrapalham os carros automáticos. Mas, principalmente, nós não aceitamos que os carros automáticos dirijam apenas um pouco melhor do que nós. Eles já dirigem melhor do que nós. Em 99% das situações em que uma pessoa cometeria um erro, uma máquina não faria isso, mas ela cometeria alguns erros, e cometeria alguns erros que uma pessoa não cometeria. Então nós temos este chauvinismo humano-biológico. A maior parte do nosso hedonismo humano, está ligado à nossa atividade reprodutiva e à nossa atividade de alimentação. A gente diz que não, não quero ter filho e tal. Você mesmo disse, vai curtir a vida. Mas no curtir a vida envolve todas as atividades que nós fomos programados biologicamente, que existem como instinto, como predisposição, como emoção ao ato de se reproduzir. Né? Então, não é a intenção declarada, racional, mas aquilo vem disso. Né? Se não existisse a necessidade de se reproduzir, ou se a reprodução fosse de outra forma. E a mesma coisa da alimentação. A alimentação também faz parte do nosso curtir a vida. Vou comer aquele mexilhão especial, lá, aquela coisa. Isto está dentro do curtir a vida, do hedonismo. A máquina não teria nenhum dos dois hedonismos estes. Poxa, energia elétrica é tudo igual. Que nem ração. A coisa vai. Pode ter uma frequência menor lá, hertz para cá, hertz para lá. Como tem aquela tomada que só serve para micro-ondas, mas isso é outra história. Não chega a ser. Você não vai vincular isso ao hedonismo da máquina. O que então uma máquina pode desejar hedonisticamente? Ela pode desejar uma coisa que não é muito comum entre nós: vencer. Então, nós empenhamos muito. Vencer, mostrar-se melhor que o outro, superar, ser o primeiro lugar, conquistar, ser campeão. Isso é parte do nosso hedonismo também. Né? Mas que está ligado a todos os outros hedonismos. Então, por estar ligado a todos os outros, me parece que é um pouco sem sentido que a máquina tenha consciência por si. Agora, quando você fala, concordamos absolutamente,
quando você fala que o Aurélio vai trocando as peças, daqui a pouco troca o cérebro e tal, aquela coisa, é o Aurélio ainda. E esse cérebro vai dizer que ele é Aurélio. Mas talvez ele não seja mais o Aurélio. Bom, aí, Regis, aí tipo da coisa, quando eu tiver com 80 anos, talvez eu não seja mais a pessoa que eu sou hoje. Já... Aliás, nós vamos ter trocado todas as peças até lá, né? Ou quase todas, não. É que quase todas, né? Não, as células não vão mudando, não vão ser trocadas? Algumas morrem, são substituídas, mas algumas duram a vida inteira, né? Não, são pouquíssimas. Mas digamos que todas trocassem. Sim. Quer dizer, seria o mesmo ser ciente, tá? Mas não o mesmo ser biológico, químico. Não é o mesmo. As formas vão piorando, né? Como você se degenera. Não, a minha mão não é a mesma mão que eu tinha 17 anos, ela é pior do que a minha mão. É pior? A mão é uma coisa que às vezes melhora. Não, geralmente piora. Tem artrite? Aquela parte hedonista do nosso corpo também, ela piora com o tempo. Costuma piorar. Não? Muda. Lá pra frente não funciona mais, né? Mas algumas características do início, às vezes, melhoram com o tempo. É raro. Não, por exemplo, a pessoa se satisfaz muito rápido. É verdade. O hedonismo, o conhecimento ajuda ao bom hedonismo, a boa prática hedonista. Eu só queria chamar a atenção, Aurélio, de que tu não é uma coisa tão integrada quanto tu pensa. Então lembra, o teu cérebro, ele tem umas pequenas ligações, o corpo caloso e a comissura anterior, né? E daria para separar os dois, né? De repente daria para colocar um cérebro num corpo, um hemisfério num corpo e outro hemisfério no outro, e colocar uma prótese para substituir a outra parte, né? Qual deles é o Aurélio? Os dois? Nenhum dos dois, né? O Aurélio não existe mais, o Aurélio agora existe sob duas versões que vão divergir, que é como se fossem dois irmãos gêmeos com memórias, em parte compartilhadas, mas a partir daqui diferentes, né? Então a filosofia da mente nos permite imaginar uma série de cenários que colocam bastante em xeque algumas ilusões de uma identidade inquebrantável do ser humano, né? E digamos que tu faça uma cópia biológica, não precisa ser uma cópia eletrônica, pode ser uma cópia biológica. Essa cópia é tu, ou inicialmente é tu, mas aí vai divergir porque ela vai ter experiências diferentes, né? E vai tomar decisões. Então, de repente, a tua cópia comete um crime, tu ganha o prêmio Nobel de física, digamos assim. A partir do mesmo... É aquela ideia do livre-arbítrio, da liberdade, né? Que a partir de um mesmo ponto de partida, duas crianças, dois irmãos gêmeos, ou a mesma pessoa, então, dividida em dois corpos, pode tomar decisões muito diferentes. Isso faz parte da nossa ilusão de liberdade, né? Aí vai dizer, não, é que um vai parar num campo de concentração e ele vai matar e roubar para sobreviver. O outro vai morar nos Estados Unidos com uma verba de 10 bilhões para fazer suas pesquisas. Eles vão ter condições diferentes e aí, de repente, até num sistema injusto, um vai ser condenado à morte e o outro vai receber o prêmio Nobel, né? Essas situações de vida, né, elas podem mudar muito, e o que é o Regis daqui 20, 30, 40, 100, 1000 anos, né? Mesmo que se preserve muito daquilo que eu sou hoje, muita coisa não vai se preservar, assim como da minha infância, da minha adolescência, muita coisa mudou, né? Claro que a gente tem a tendência a dizer, sou eu mesmo, eu me lembro que eu passei por aquilo, né? Existe até a situação, um exemplo clássico, é um barco que vão trocando as peças, fazendo tipo uma manutenção preventiva. Antes de estragar, tu troca uma peça e guarda. Aí coloca a outra, troca uma peça e guarda. Aí ao final de, sei lá, de 20 anos, tu tem um barco inteiro montado e tem o barco original. Qual deles é o original? O das peças originais ou o que passou por tais e tais experiências? Então eu fui com ele para tal lugar, depois fiz uma batalha aqui e ali, e o outro teve um outro destino. Qual deles é o original? Ou ele ficou guardado, e agora, depois de 20 anos, eu coloco os dois juntos para, sei lá, fazer uma competição. Qual é
o original, né? De modo geral se diz, é aquele que teve essas experiências, que teve esses percursos. Mesma coisa o ser humano, né? Quem é o Aurélio? O Aurélio é o cara que na infância passou por isso, na adolescência passou por aquilo, na vida adulta começou assim, assado. Mas e se fizer uma cópia do Aurélio? Bom, os dois têm o mesmo ponto de partida, eles têm as mesmas lembranças, talvez, mas eles passam a partir dali a divergir, passam a ter uma identidade independente. Isso fica muito mais explícito com uma inteligência artificial, supondo-se que nós tenhamos, para construir uma inteligência artificial, muito mais facilidade de fazer cópia, de fazer duplicatas, né? Mas isso, a princípio, não modifica. Se for uma inteligência artificial forte, tem consciência de que é um ser senciente, é um ser inteligente, talvez não tenha o mesmo tipo de inteligência que nós, né? Mas deverá ser respeitado como um ser senciente. Aí é uma grande discussão do respeito ao outro ser senciente. Pode ser... tem gente que diz, a gente tem que respeitar os golfinhos. Daqui a 3 horas a gente chega a uma conclusão sobre esse outro ponto, senão a gente não consegue terminar. Vamos ter que fazer outros programas sobre isso. Excelente.